Nunca imaginei que um homem pudesse desvendar segredos que nem eu mesma sabia que carregava. Quando ele entrou pela primeira vez naquela sala, o empresário enigmático, acusado, com um olhar que parecia transpassar máscaras, senti que aquela sessão não seria como todas as outras. Este era o começo de algo que desafiaria as regras não escritas da minha profissão e os limites tênues entre a ética e o desejo. Meu consultório é um espaço cuidadosamente projetado para acolher segredos e revelar verdades. Paredes em tons neutros, iluminadas por uma luz suave que recai sobre estantes repletas de livros antigos e obras de arte minimalistas. A poltrona onde recebo meus pacientes é firme, mas acolhedora, uma mescla de conforto e autoridade. No canto, uma pequena fonte de água, cujo som tranquilo contrasta com a agitação que sinto toda vez que aquele paciente misterioso se senta diante de mim. Sou Helena, terapeuta há mais de 15 anos. Minha voz calma e meu olhar atento são ferramentas de um trabalho que exige não só técnica, mas muita sensibilidade. Ele, Rodrigo, entrou naquela sala com a carga de acusações pesando sobre os ombros e, ao mesmo tempo, com um magnetismo difícil de ignorar. Alto, com uma postura firme e os olhos escuros que pareciam dissecar cada detalhe de mim, não o contrário, como supõe-se, mas sim ele, me lendo como um livro aberto. Desde aquela primeira sessão, a tensão entre nós tornou-se quase palpável. Rodrigo falava pouco, mas aquilo que dizia era cheio de camadas histórias de poder, medo e um passado que parecia mergulhado em sombras. Eu sentia que, com cada palavra dele, surgiam reflexos profundos na minha própria alma, zonas que eu preferia manter escondidas. O ambiente carregava um aroma sutil de lavanda e madeira, uma mistura que deveria acalmar, mas que para mim começava a se tornar quase intoxicante. Sentia o peso do olhar dele sobre mim, atento, explorador, como se buscasse não só a cura, mas também um segredo oculto. A cada encontro, a linha entre o profissional e o pessoal parecia se dissolver. E eu, Helena, me via presa num jogo delicado, onde a ética se misturava com uma curiosidade que crescia silenciosa, rendendo-se a um desejo não declarado, mas intensamente sentido. A tensão inicial era um fio tênue entre pousar a mão numa página virada ou folhear aquele capítulo inacabado. Rodrigo me desafiava com gestos contidos, olhares demorados e perguntas que mais provocavam do que buscavam respostas. Eu, que sempre conduzi minhas sessões com controle absoluto, sentia meu próprio controle nesse limite tênue, balançar em cada palavra trocada. Ainda me lembro do som das nossas vozes naquela primeira sessão, cruzando o espaço entre a poltrona dele e a minha, preenchendo aquele santuário de confissões com uma eletricidade silenciosa, quase invisível para quem observasse de fora, mas palpável para quem ali estava. E naquele instante, entendi. Aquela relação iria me transformar, e eu não poderia voltar atrás. Quando Rodrigo começou a frequentar meu consultório, a linha entre profissionalismo e emoção parecia intransponível, até que, a cada sessão, essa fronteira foi se tornando mais tênue, quase invisível. No segundo bloco dessa história, o que era tensão velada se torna uma dança delicada, onde olhares e silêncios pesam mais do que as palavras ditas. Ele me lê como se fosse um livro aberto, decifrando minhas contradições e medos camuflados sob a máscara de terapeuta segura. Eu, por minha vez, me vejo capturada por uma mistura de fascínio e incerteza, o desejo contido em um jogo perigoso entre ética e entrega emocional. Nossas sessões transcendem o método, tornando-se encontros onde a verdade é dita entre linhas e onde o que não falamos grita em cada pausa prolongada. Seus gestos são medidos, o olhar intenso, e cada pergunta que ele lança é um convite para que eu revele mais do que deveria. Eu sinto meu corpo responder, a tensão se acumula em cada toque quase imperceptível, na maneira como ele se inclina levemente, como se enfim encontrasse terreno firme dentro do meu universo controlado. Por dentro, uma tempestade de emoções conflitantes. A razão pede distância, a ética exige limites, mas o coração teima em ouvir a música que só ele conhece. O conflito interno cresce, e a cada sessão,
Eu me descubro navegando águas desconhecidas e proibidas. O consultório se transforma em um palco onde atuamos uma peça que ninguém mais vê, uma trama carregada de subtexto. A voz dele, grave e pausada, diz mais do que revela. Os olhos dele falam com uma sinceridade que me desconcerta e me atrai na mesma medida. Em meio a isso, minhas próprias defesas caem, e aquilo que eu escondia até de mim mesma começa a emergir. Na penumbra do espaço, sentada na minha cadeira firme, percebo que a relação entre terapeuta e paciente já não é mais apenas sobre ele. É sobre o que ele desperta em mim desejos e medos camuflados, zonas proibidas que eu julgava esquecidas. Essa aproximação soturna e delicada é o coração desta etapa da nossa história. Saber onde termina o profissional e onde começa o pessoal se torna uma incógnita. E ao final de cada encontro, quando as luzes se apagam e o silêncio volta a reinar, sou eu quem fica inquieta, vibrando com uma tensão que sabe o sabor do proibido e a promessa do que ainda está por vir. O clima dentro do consultório mudou naquela última sessão, tornando-se quase palpável a eletricidade que oscilava entre nós. Eu, Helena, terapeuta experiente e acostumada aos segredos alheios, pela primeira vez me via enredada numa teia onde os papéis se confundiam e onde o empresário enigmático, Rodrigo, parecia ler não só minha história profissional, mas as emoções que tentei esconder. Na penumbra da sala, ele falou pouco, como sempre, mas seus olhos diziam tudo. Uma mistura de compreensão profunda, desejo contido e mistério. Eu, que havia enfrentado tantos pacientes, sentia meu corpo e mente desarmados, vulneráveis diante daquela presença que parecia invadir minha alma com uma suavidade quase cruel. O que aconteceu não precisa ser descrito em detalhes explícitos. O poder daquela noite estava no que deixamos implícito, na tensão que consumia o espaço sem precisar de palavras ou gestos evidentes. Cada olhar, cada suspiro contido, revelou mais do que qualquer declaração poderia fazer. Sentir sua proximidade, quase um sussurro de calor e intenção, era um convite irresistível ao proibido, um desafio à ética que eu sempre defendi. Seus toques foram mínimos, quase um borrão na fresta do silêncio, mas bastaram para que o mundo ao redor desaparecesse. Era uma dança delicada entre o desejo e o medo, onde ficávamos presos sem saber se avançar ou recuar seria o mais seguro. O ambiente do consultório, antes um templo de profissionalismo, tornou-se palco dos nossos segredos, quase um santuário de revelações. Ao final, enquanto a noite caía lentamente, compreendi que aquele momento era ponto de ruptura e renascimento. Nada precisava ser decidido na pressa, mas tudo tinha mudado para sempre. A ética, o desejo, o poder e a vulnerabilidade se misturavam num emaranhado de emoções que não poderiam ser desfeitas. Quando minhas mãos finalmente se desfizeram das dele, o silêncio tomou conta, carregado de promessas e lembranças indeléveis. Senti o peso da transformação. Aquela sequência de encontros não fora apenas profissional, fora uma descoberta íntima, tanto de Rodrigo quanto de mim mesma. Naquele instante, entre as sombras e as memórias do que não foi dito, soube que a verdadeira terapia acontecera não apenas para o paciente, mas para a terapeuta que finalmente ousou sentir.